Saudações, Mestre Leider falando, em Goiás, 14 horas e 30 minutos. Nesse vídeo nós vamos tentar falar um pouco de história e explicar mitologia para evitar alguns mal entendidos a respeito da história de povos cananitas. Bom, gente, o que é a primeira coisa que a gente deve fazer é separar o idioma da etnia. Por que isso é importante? É indiscutível que os descendentes dos israelitas, que por sua vez descendem dos hebreus, falavam um idioma semita, certo? O idioma semita. O idioma árabe, o aramaico e o hebraico são idiomas semitas. Perfeito? A genética dos povos da Palestina, povos cananeus, ela é autóctone. Ela descende de uma cultura muito antiga chamada natufiana. Então, nós temos aí duas questões distintas. Questão número 1. Da onde são os povos hebreus, os aramaicos? Eles são do Levante. A origem deles é o Levante. E isso também, hoje em dia, não está muito sob discussão. É um ponto pacífico. Mas como é que se sabe que a origem deles é essa? É fácil, gente. Na verdade, não é fácil. É difícil, mas é tecnicamente simples. Busque sítios arqueológicos das primeiras civilizações do Levante. A cultura natufiana, que desenvolveu a vegetacultura há pelo menos 12, 14 mil anos atrás. Certo? Busque esses sítios arqueológicos. E aí você vai encontrar, inclusive, sítios arqueológicos mais antigos. 10 mil anos mais antigos. A vegetacultura não é bem agricultura. Qual que é a diferença entre vegetacultura e agricultura? Na agricultura, você prepara o solo, você tem todo um processo, né, que a gente conhece bem. Você tem que escolher as sementes, preparar o solo, planejar a colheita. A vegetacultura é uma coisa mais simples. Você simplesmente pega as sementes e joga elas num determinado local, esperando que elas produzam. Quando elas produzirem, você colhe. Não tem tratos culturais. A vegetacultura surgiu pela primeira vez não no Levante. Ela não é do Oriente Médio. Ela surgiu ao mesmo tempo, uns 20 mil anos atrás, na China, né? Na China. E de duas formas independentes. Entre os ancestrais dos Han, que são os chineses atuais, né? Um pouco mais ao norte, no médio vale do Huanghe, e entre os ancestrais, vejam só, dos austronésios, mas também na China, só que mais ao sul, no vale do Yangtze. Os austronésios, que são os ancestrais, por exemplo, de povos muito numerosos, como os indonésios, os malaios, os filipinos, as origens deles, eles vieram cerca de 3 mil anos atrás da ilha de Taiwan. Mas evidentemente eles não podem ter se originado numa ilha. Então antes de ir para Taiwan, eles habitavam o sul da China, o Vale do Yangtze, tá certo? Então vejam só, esses povos 20 mil anos atrás, não se sabe se de maneira independente um do outro ou colaborativa, mas povos etnicamente muito diversos, repito, ancestrais dos chineses Han, que iniciaram o cultivo do sorgo, e os ancestrais dos austronésios no Vale do Yangtze, que cultivaram arroz, então faz 20 mil anos. E também esses ancestrais dos austronésios, eles, pela primeira vez na história humana, moldaram a cerâmica, certo? Enquanto os ancestrais dos Han, pela primeira vez na história humana, cultivaram uma fibra, no caso o cânhamo. De toda forma, o que eu estou dizendo é que essas são duas origens muito antigas da vegetacultura, 20 mil anos. A vegetacultura
no caso do trigo, ou pelo menos de plantas ancestrais do trigo, né, do farro, plantas parentes ao trigo, tem origem de 23 mil anos atrás no Levante. O que é o Levante? A região que hoje corresponde ao extremo sul da Turquia, que era para ser da Síria, mas foi roubada, né? A própria Síria, Jordânia, um pedacinho bem pequeno do Iraque, da Arábia, o norte do Sinai, a Palestina e o Líbano. Essa região é conhecida como Levante. Então, 23 mil anos atrás, a vegetacultura do trigo, né, ou pelo menos de plantas ancestrais do trigo, o trigo não existe na natureza, né, foi a planta domesticada pelo ser humano, plantas ancestrais do trigo, 23 mil anos atrás. Mas mais antigo ainda, 27 mil anos atrás, na região onde hoje é Papua Nova Guiné, surgiu pela primeira vez na história humana a vegetacultura. Certo? Então, digamos assim, as duas origens, as duas tecnologias primárias da humanidade, a navegação e a vegetacultura ancestral da agricultura, surgem incrivelmente na Papua Nova Guiné. Fala-se incrivelmente porque essa região é vendida como muito primitiva, muito atrasada e tal. Mas foi exatamente o norte da Austrália e a Papua Nova Guiné, na época elas estavam juntas, por quê? Porque o nível do mar era 140 metros mais baixo. Então essa região correspondia a uma única massa continental chamada Sahul. Perfeito? Então vamos lá. Essas são as origens mais antigas da vegetacultura. Vale do Hwangho, Vale do Yangtze, Canaã e norte do Sahul. Os locais em que ainda no período Pleistoceno a vegetacultura se desenvolve. E no caso específico da China, também a cerâmica. Por que eu estou falando isso? Porque é necessário que a gente compreenda o conceito de civilização. O conceito de civilização não é necessariamente étnico. Ele é cultural. É uma cultura. As culturas superiores se expandem, seja assimilando as culturas tecnologicamente inferiores, né? Seja misturando-se de maneira pacífica. Pode acontecer a mistura pacífica. E aí você vai amalgamando, né? Eu sou vizinho de alguém que teve uma boa ideia, eu simplesmente copio essa ideia. E aí meu vizinho no futuro vai copiar a ideia de mim. Quem conta um conto, aumenta um ponto. Então as tecnologias podem ser aperfeiçoadas. E é assim que elas se expandem. Perfeito? Então o conceito de cultura, ele não é necessariamente genético. Na verdade ele não é genético. Por definição ele não é genético. Ele envolve aprendizado, desenvolvimento, ensino. Perfeito? Então ele não é genético. Ele não tem relação com etnogênese. Ele não tem relação com origem mesmo, assim, sanguínea. A cultura é um fazer que se compartilha, que se aprende e que se ensina. Então, dois povos muito diferentes geneticamente podem construir juntos uma mesma cultura. E isso aconteceu várias vezes na história humana. Várias vezes na história humana, de povos geneticamente distintos, linguisticamente distintos, compartilharem uma mesma cultura. Esse ponto é importante para a gente ter uma compreensão do que aconteceu em Canaã. Canaã não é um nome hebraico. Canaã é um nome que antecede aos hebreus, porque é o nome da mesma terra dado pelos fenícios, pelos ugaríticos, pelos amonitas, pelos moabitas. Todos esses povos chamavam a região de Canaã. Ora, se todos esses povos chamavam a região de Canaã, o nome Canaã é anterior a todos esses povos. Como esses povos falavam línguas semelhantes, tipo português, galego, espanhol, asturiano, eram línguas parecidas, um falante de hebraico compreenderia um falante de fenício. Não com toda a proficiência do mundo, mas compreenderia, como nós compreendemos alguém que fala espanhol. Ou como alguém que fala espanhol entende tranquilamente alguém que fala asturiano e com alguma dificuldade alguém que fala português. Perfeito?
Então, era um contínuo, houve uma origem linguística comum. Mas repare, essa origem linguística está associada a uma relação genética. Vamos repetir a razão, o motivo. A genética da civilização natufiana é nativa. A civilização natufiana, que foi uma das mais antigas do mundo, ela tem 12, 14 mil anos. Essa civilização natufiana, a qual por sua vez descende de uma cultura ainda mais antiga, a Kubaran, ela é ancestral não só dos hebreus, são os mesmíssimos ancestrais dos atuais sírios, dos atuais libaneses, dos habitantes do norte do Sinai, dos habitantes da Jordânia, dos habitantes do extremo oeste da Arábia, dos habitantes do extremo oeste do Iraque. Esses povos têm uma origem comum, uma origem genética e uma origem linguística comum. São os mesmos povos. A ideia de, os hebreus descendem de Abraão, que não sei o que, cara, sério. Eram nômades. Esse é um ponto muito importante a ser ressaltado. Eles eram nômades. Você percebe isso no Gênesis. O mito fundador de Abraão descreve claramente um povo de pastores nômades. Se a gente olha, dá uma olhada na história da Mesopotâmia, a gente vai ver que a mais antiga civilização desse planeta, a Suméria, ela surgiu praticamente de uma fusão entre habitantes dos pântanos, certo? Que surgiram em função de mudanças do nível do mar na região do Golfo Pérsico, habitantes vindos do Turcomenistão atual, né, que trouxeram os rudimentos da escrita, e de fato havia alguns povos de origem semita que habitavam aquela região, certo? O que isso nos diz? Que provavelmente esses povos de origem semita, como a língua é semita e tem uma certa similaridade genética, eles provavelmente de fato vieram de Canaã, mas posteriormente, à medida que a civilização agrícola suméria avançava, eles devem ter sido expulsos de volta para a terra deles. E isso deu origem ao mito fundador, correto? Isso deu origem ao mito fundador. Mas não é que por eles eram proto-sumérios ou coisa parecida, é que eles eram pastores, cara. Os pastores, camarada, eles levam o gado deles, que inclusive foi domesticado no Levante, certo? Provavelmente eles estão associados aos povos que primeiro domesticaram cabras e mais tarde ovelhas. O asno também é da região do Levante. Quando eles foram com os rebanhos dele para a região de Ur, eles encontraram um animal lá que não existia no Levante, que era o boi, domesticado pelos antigos persas. O boi foi domesticado pelos ancestrais dos iranianos. Lá eles devem ter encontrado o boi, né? Passaram a criar ele também. Mas em algum momento, à medida que as civilizações urbanas, a civilização urbana de Ur, foi se expandindo, os nômades começaram a encher o saco e os sumérios, né? Colocaram eles para correr, camarada. Colocaram eles para correr. No que eles voltaram para a terra natal deles, que era Canaã, aí eles inventaram o mito fundador. A história de Abraão, a história de Ló, certo? Essas histórias devem ter sido criadas quando eles foram expulsos, de fato, da região de Ur, pelos povos sedentários de lá, e voltaram para a terra que eles conheciam. Perfeito? Essa é a história. Então, o que tem de importante? Que os hebreus são povos irmãos dos fenícios, dos moabitas, dos edomitas, são os ancestrais dos levantinos, como todos os outros. Eles não são especiais. É que quando eles voltaram de onde eles foram expulsos, depois de ter saído exatamente do Levante, eles criaram uma história. Nós viemos de cá, dessa região de Ur. Era uma cidade importante e tal. Nessa época os sumérios já estavam em decadência, acho que eles já estavam extintos. Mas a língua deles permanecia com os acádios. Mas de toda forma eles contaram a história. Nós viemos de lá, nosso pai fundador é tal, somos especiais. Mas é o mesmo povo. Depois, quando foram para o Egito, né? Logo em seguida veio um povo parente, os Ixos, e ambos foram expulsos. E aí contaram mais uma vez o mito fundador, só que dessa vez acrescentando o personagem Moisés.
Mas como a gente pode saber disso? Deixa eu contar. Né, para pessoas que viviam no local, você atesta ela por esqueletos, certo? Esqueletos. Você tira o DNA dos esqueletos e aí você compara a semelhança entre elas. Não, esses esqueletos têm a mesma origem genética. E aí você compara o gene com populações atuais. Falou, bom, as populações do Levante, Síria, Jordânia, norte do Sinai, Palestina, Líbano, elas são geneticamente afins aos cananitas. Perfeito? Então o que a gente sabe? A população de Canaã deu origem à população do Levante. E sobre isso também não existe muitas dúvidas. É claro que posteriormente vieram povos de lugares muito distantes. Vieram europeus, né, como gregos, na forma de bizantinos, vieram macedônios, vieram romanos, que vêm do sul da Europa, depois vieram anglo-saxões, vikings, vieram persas, vieram egípcios, no caso pessoas da África. Então vieram os turcos, cuja origem é a fronteira entre a China e a Mongólia. Então assim, vieram vários tipos de povo ao longo dos milênios. Mas o povo ancestral mesmo é autóctone. E engraçado, isso é fácil de atestar por uma questão simples. Desde tempos imemoriais, nobres não se misturam com plebeus, ricos não se misturam com pobres. Os invasores sempre se constituíam numa elite, certo? Sempre se constituíam numa elite. Todo invasor se constitui numa elite. Essa elite, muitas vezes, para ganhar legitimidade, se mistura com as elites locais. Então, uma elite invasora se mistura com elites locais. Mas o povo, não, eles não se misturam com o povo. Então, dessa forma, as elites vão sendo trocadas ao longo dos séculos e dos milênios, mas o povo permanece geneticamente muito semelhante. Eu vou dar um exemplo. A Toscana, a região mais bonita da Itália. A Toscana é o lar dos antigos etruscos. Perfeito? E aí alguém um dia teve a feliz ideia. Bom, vamos comparar a genética da extinta civilização etrusca com a dos toscanos, mas não os toscanos que moram em Florença, os toscanos das famílias famosas e poderosas, não. Os toscanos daquelas aldeias mais fodidas, que ninguém visita. Adivinha o que eles encontraram? Uma absurda semelhança genética. Traduzindo, os habitantes das vilas rurais do interior da Toscana, aquelas mais pobres, eram virtualmente, do ponto de vista genético, etruscos. Entenderam? O DNA deles era praticamente o mesmo. E isso acontece em virtualmente todas as civilizações. Os ricos, os invasores, os nobres, só se misturam com outros ricos, com outros nobres da terra invadida. Eles não se misturam com os pobres. Então, a genética dos pobres tende a permanecer. A língua dos pobres dura muito mais. A cultura dos pobres é muito mais duradoura. Pobres não se dão a modismo. Pobres são essencialmente conservadores. Isso é etnologia básica. Perfeito? Antropologia básica. As modas, as mudanças são encontradas nas regiões ricas, entre a elite. Os pobres são conservadores em vários sentidos. Guarde essa informação que eu só vou procurar saber o preço do enxada. R$70 a enxada. A gente tá querendo arrumar um jeito de cultivar o lotezinho, um pedacinho, deve ter uns 8 metros quadrados. E começar em vaso, aí minha mãe quer uma enxada, aí nós, tá vendo? Você compra. Mas voltando ao assunto. Quando eu falo, gente, que os pobres são conservadores, isso é antropologia básica, isso é verdade desde sempre. Os pobres são conservadores. Perfeito? Então, veja só, qual que é o alcance disso? Quando eu falo que os identitários, com todo respeito, são uma praga,
certo? São um pesadelo liberal destinado a cooptar setores populares, em nome, se forem da classe média, de uma esquerda burra, que a esquerda que a direita gosta, ou principalmente transformar os pobres em evangélicos malucos, essa crentalhada doida, insana, que, bom, que é um risco até para a nossa democracia. Eu estou falando exatamente sobre isso. Os pobres são conservadores. Em qualquer tempo da história, em qualquer lugar do mundo, os pobres são conservadores. John Kenneth Galbraith, na natureza da pobreza das massas, constatou isso do ponto de vista econômico. As inovações tecnológicas não chegavam nas aldeias da Índia por esse fato, os pobres são conservadores. Então, quando você vê uma ministra falando merda, tipo, ai, buraco negro é uma fala racista, essas pessoas, você fala, nossa, Lili, você não pode implicar, a intenção dela não era... Cara, um lugar cheio de boa intenção se chama inferno. Não interessa qual que era a ideia dela, ela devia ser demitida. Aliás, já faz tempo que ela deveria ter sido demitida. Já faz tempo que ela deveria ter sido demitida. Ela não tem condição de continuar no governo porque o que ela fica produzindo é meme para a direita usar. É argumento para a direita atacar o governo. Perfeito? Todas essas ideias, lugar de fala, apropriação cultural, essas bobagens desenvolvidas por liberais democratas dos Estados Unidos, que não tem conexão nenhuma com a esquerda, mas que fazem parte de um discurso classe média, adolescente histérica, comunista de DCE. Todas essas bobagens são de serviço enorme para a luta de classe e para as conquistas realmente populares, porque elas não chegam no povo. Pelo contrário, elas irritam o povo, elas afastam o povo, porque o povo, principalmente as pessoas pobres, são a maioria num país capitalista atrasado como o Brasil, o povo pobre é conservador. Então, gente, as pessoas pobres, elas estão preocupadas com arroz, com feijão. Elas não estão preocupadas com linguagem neutra. Não vai ser essa classezinha média, não vai ser esses comunistas de DCE, não vai ser os identitários que vão dar uma de Tarzan, salvador do povo, não. Isso é burrice, mas é uma burrice enorme. Vamos repetir o motivo? Pobres, o povo é conservador. Por quê? Porque quer se conservar. Porque ele sabe que a corda sempre arrebenta pro lado deles. Intuitivamente, os pobres sabem disso. As pessoas ricas, pega o Brasil. Alguém que, vamos supor, tão inocente a ponto de acreditar na justiça. Aí ele acredita na justiça e vai enfrentar um rico. Ele vai perder, cara. Ele vai perder. O sistema trabalha para os ricos, pelos ricos. E de preferência com ricos. É feito por ricos. E ricos operam o sistema. É assim que funciona. E isso desde as origens da humanidade, desde a divisão de classes, é assim que funciona. Uau, Leida, por que você está falando isso? Porque, incrivelmente, isso ajuda a explicar muita coisa que está errada no mundo. Muito entendimento equivocado. Repito, é importantíssimo que vocês entendam que as populações do Levante são irmãs. O que eu estou falando é que os sírios, os habitantes da Síria, os habitantes do Líbano, os habitantes da Palestina, os habitantes da Jordânia, são essencialmente um povo só, descendente dos cananeus. Os invasores da Palestina de religião judaica, não. Os invasores da Palestina de religião judaica, eles essencialmente vieram da Europa, principalmente da Europa Oriental. Então eles praticam a religião judaica? Sim. Hoje a religião judaica não é proselitista, muito pelo contrário, né? É muito difícil converter o judaísmo, mas ela já foi proselitista. Na época de Judas Macabeu, por exemplo, eles simplesmente obrigaram os edomitas a se tornarem judeus. E você vê
nos textos dos Atos dos Apóstolos, por ocasião do Pentecostes, na descrição do Pentecostes, você vê referências a judeus de muitas regiões do mundo. Lembra aquela ideia de que eles falavam em vários idiomas e todos se compreendiam? É porque havia judeus de vários idiomas, de vários lugares do mundo. Não é que os judeus foram para várias regiões do mundo, certo? E voltaram em algum momento historicamente desconhecido, não. É porque os judeus, na época dos Macabeus, pregavam o judaísmo. Eles convertiam as pessoas ao judaísmo. Por conta disso, na época de Jesus, chegou a haver 4 milhões de judeus, dos quais no máximo 1 milhão viviam na Palestina. 3 milhões eram judeus convertidos. Perfeito? Traduzindo, não eram etnicamente judeus. Por isso que não se pode falar que existe um povo judeu. O judaísmo é uma religião. Perfeito? Você não pode falar que existe um povo muçulmano, um povo cristão. Não, isso é religião. Esses supostos judeus, quer dizer, supostos, eles são judeus. Esses judeus, peraí. Peguei. Ali tem outra madura. Lembra que eu falei? As maduras são mais escuras e só de você encostar nelas ela cai. As outras 3 que estavam verdes ficaram quietinhas. Agora essa que tá madurinha. Delícia. Essa caiu facilmente. Como eu pego para comer, eu não ponho as amarelas, as laranjas, as verdes claras. Só ponho as de vermelho profundo. Encosta e cai. Mas voltando ao assunto. Muitos judeus, já na época de Cristo, não eram da Palestina. Eles eram... Peraí só um momento, deixa eu pegar as amórias. Nossa, madurinha. Docinha. Uau. Docinha. Tem que ter paciência. Na altura também, né? Claro. Nossa Senhora. Essa, como se diz os vendedores de abacaxi, é adubada com açúcar e regada com mel. Uau! Bom, muitos judeus, já na época de Cristo, eram não hebreus. Eles não tinham vínculo com a Palestina. Eram judeus convertidos. Certo? Judeus convertidos. E os fundadores do Estado de Israel, os colonizadores, né? São colonizadores. Não são pessoas voltando ao lar. Isso é bobagem. Eles não estão voltando ao lar. Eles nunca foram de lá. Perfeito? Os judeus voltaram. Como assim voltaram ao lar? Vamos voltar à nossa explicação. Lembra que eu falei que os pobres são conservadores? E vivem em áreas rurais, pequenas vilas? Então, quando Jerusalém foi tomada por Tito e os judeus expulsos por Vespasiano, no ano 70, a gente fala da expulsão dos judeus, mas só foram expulsos pertencentes da elite. Elite religiosa, e aí está o cerne da questão. A elite econômica, a elite militar. A elite militar essencialmente foi morta, né? A elite econômica e a elite religiosa, que basicamente se confundiam, como é de praxe. Essa elite foi expulsa por Vespasiano. Mas o povo permaneceu. Como o povo permaneceu durante o cativeiro da Babilônia. As elites foram expulsas. O povo permanece, cultivando a terra como faziam seus ancestrais. E a evidência genética apoia fortemente isso. Os palestinos descendem dos israelitas, que por sua vez descendem dos hebreus. Quando os israelitas
que restaram, o pessoal da elite que restou, pôde voltar à Palestina na época do rei Ciro, o Grande, persa. Foi a elite que pôde voltar. Não é à toa que alguns se casaram com reis. Não teve a história de uma lá que foi esposa de um rei persa, poderoso? Não teve muitos casos de judias poderosíssimas? Esther, por exemplo, que salvaram outros judeus, gente. Os assírios, os babilônios, eles não levavam o povo, eles levavam a elite. Eles entendiam que o povo continua plantando e pagando tributo. O povo serve para isso, pagar tributo, sustenta o Estado. Sempre foi assim. Perfeito? Eles levaram a elite. Repito, não é à toa que alguns se casaram com reis, com nobres muito poderosos, porque faziam parte da elite, não era do povo, era elite. Quando essa elite é autorizada a voltar no reino de Ciro, o idioma hebreu já era o idioma extinto. Foi substituído por um idioma próximo, o aramaico. Certo? Porque a elite que falava hebraico foi embora. O povo falava a língua local, que era aramaico. Certo? O aramaico, inclusive, se expandiu. Chegou a ser, digamos, a língua de trabalho do Império Neo-Assírio. Eles falavam aramaico. A variedade assíria do aramaico. Perfeito? Então ela é a língua de trabalho das pessoas. A língua franca do Império. Voltou falando do judeu, falando hebreu, perdão, apenas a classe sacerdotal. O hebraico permaneceu como língua sacerdotal e só existia depois do cativeiro da Babilônia como idioma sacerdotal, idioma litúrgico. Os 7 livros da Bíblia cristã que os protestantes não reconhecem são livros escritos na língua que Jesus falava, aramaico. É a língua dos judeus, dos israelitas, né? Depois do cativeiro da Babilônia. Não falava mais hebraico. Só a elite religiosa usava o hebraico para fins litúrgicos. Perfeito? Nunca foi a língua do povo. Já foi séculos antes. Já tinha deixado de ser a língua do povo. A língua do povo é a língua de Jesus, que falava aramaico. Jesus sabia hebraico? Claro que sabia, ele era filho de um rabi, da elite religiosa, então é óbvio que ele sabia falar hebraico. Mas Jesus conversava em hebraico? Não. Conversava em aramaico, que era a língua que todos conversavam. Perfeito? Então os palestinos são os verdadeiros descendentes dos israelitas. Os judeus que vieram colonizar o Estado de Israel, a partir do fim do século XIX, tinham origem europeia. São povos convertidos. Que, estou retornando para a Terra Santa. Como assim, Sabiá? Como assim retornando? Como é que você retorna se você nunca foi dessa região? Como é que um cázaro descendente de asiáticos vai retornar para a Palestina se a terra natal dele é a Mongólia? Hã? Explica essa, ateu. Não tem assim retorno. Como assim retorno? Retorno é para quem foi. Quem nunca foi não tem como retornar. Eu não vou retornar. Leider, que tal você retornar para Berlim? Eu nunca fui em Berlim, como é que eu vou retornar para Berlim? Eu já passei em Paris, eu posso retornar para Paris. Eu já passei em Manaus, eu posso retomar em Manaus. Eu já passei em... Deixa eu pegar um lugar aqui. Um lugar que eu até gostei. Mundo Novo, na Bahia. Eu posso retornar para Mundo Novo, porque eu já tive Mundo Novo. Certo? Eu posso retornar para Bandeirantes, na margem do Araguaia, porque eu já tive em Bandeirantes. Posso retornar para Porto Velho, porque eu já tive em Porto Velho. Então, beleza. Posso retornar para Pelotas, porque eu já tive em Pelotas. Entenderam? Posso retornar para Arroio Silva, em Santa Catarina, porque eu já tive em Arroio Silva, em Santa Catarina. Mas eu não posso retornar para um lugar que eu nunca fui. Leider, por quando você vai retornar para a China? Nunca! Jamais na minha vida, porque eu nunca fui na China. Agora, se eu for na China a primeira vez, a segunda vez que eu for, eu posso retornar, porque eu já tive. Entendeu? A grande maioria
a imensa maioria dos judeus que retornaram, na verdade, nunca retornaram. Porque eles nunca foram de lá. Como você vai retornar para porra de um lugar que você nunca teve? E mesmo se historicamente a questão não fosse o fato de que geneticamente eles não têm relação com os israelitas, que são descendentes de povos asiáticos e europeus, quando eu falo da Ásia, não é do Oriente Próximo, é da Sibéria. Olha que loucura, Sibéria, da Ásia Central, de onde vêm os Házaros. Então, cara, explica pra mim como esses europeus e esses americanos que colonizaram o Estado de Israel estavam retornando se eles nunca foram de lá. Qual que é a lógica? Qual que é o sentido disso? Não tem lógica, não tem sentido. Por quê? Mentira. Simples assim. É uma narrativa, é um falseamento da história. Vamos repetir o argumento principal? O idioma em comum que os povos de Canaã falavam provavelmente foi levado em algum momento por uma elite governante invasora de origem norte-africana, porque eles devem ter aprendido a falar idiomas semitas em algum momento, certo? Os idiomas semitas têm origem no norte da África, mas a genética daquele povo não é do norte da África, é autóctone. Eles são descendentes da cultura natufiana. Os palestinos, portanto, têm vínculo genético com essa cultura natufiana, de origem cananita. Mas os libaneses, através dos fenícios também, os sírios, através dos aramaicos também, os jordanianos, através dos nabateus, dos amonitas também. Eles são todos cananitas, eles chegaram a falar o mesmo idioma. São descendentes do mesmo povo. Mas não os invasores, que praticavam o judaísmo, mas nunca foram da Palestina. Nunca foram, só praticavam a mesma religião. Correto? Esse é o ponto. Então, esse negócio de retorno à Terra Santa, isso é uma bobagem e é uma mentira. Porque, mais uma vez, com muita calma e amor, eu digo, você não tem como retornar a um local do qual você nunca foi. Como é que eu vou retornar para uma casa que eu nunca morei? Me explica. Aí você vai lá, lei do retorno. Como assim retorno, jacaré? Não existe povo judeu, existe religião judaica. Povo é o palestino, descendente dos israelitas, que por sua vez são descendentes dos hebreus, que apareceram pela primeira vez na história por volta de 1200 antes da Era Comum. São parentes dos ixos, dos ugaríticos, dos fenícios, dos amonitas. Perfeito? É isso. Ponto. Descendentes da cultura natufiana. Quem veio da Europa não está retornando, está invadindo. Então, falar o direito ao retorno é uma maneira boa de você camuflar o direito de invasão, de usurpação. E esse falseamento da história é o que causa muita dor e que precisa ser compreendido, precisa ser explicado, para que não gere ainda mais dor. Para haver paz, é necessário haver justiça. E o fundamento mais essencial da justiça é a verdade. Aliás, esse importante palestino dizia, conheça a verdade vos libertará. Eu acredito nisso. Espero que todos nós nos libertemos.